Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, te convido a conhecer comigo 8 casos raros de territórios independentes que por diversos fatores não são filiados à Federação Internacional de Futebol, no caso, a FIFA. Confere só! Pequena cidade-estado, localizada ao sul da França, o Principado de Mônaco é o primeiro personagem do vídeo de hoje. Apesar de ser um território soberano e de possuir sua própria federação e seleção, eles não são filiados à FIFA. E o curioso é que isso acontece por falta de interesse do próprio Principado. Não se sabe se o motivo para isso são os históricos laços estreitos com a França, mas fato é que Mônaco nunca quis se candidatar para o quadro de filiados da entidade. Eles até integram o quadro de filiados da CONIFA, que é uma organização paralela à FIFA. Porém, essa iniciativa foi tomada por um pequeno grupo de pessoas que defendem que o Principado deveria participar de grandes competições internacionais. Hoje, o futebol em Mônaco, como todos vocês já sabem, é dominado pela Associação Esportiva de Mônaco, que é um clube fundado em 1919 e que joga a primeira divisão do campeonato francês. Ainda na Europa, temos o Vaticano, que é uma cidade-estado que existe como sede da Igreja Católica. Em um vídeo aqui do canal, eu até já falei que eles possuem uma seleção e até organizam um campeonato de futebol amador. Porém, por interesse dos líderes locais, nunca entraram com a papelada para ingressar na FIFA. Nem mesmo a criação de um clube profissional que jogasse na Itália, por exemplo, chegou a ser cogitada. Isso porque o Vaticano entende que, neste momento, investir no futebol profissional não é uma prioridade para o Estado. Em 2013, Joseph Blatter, então presidente da FIFA, chegou a ter um encontro com o Papa Francisco, mas o assunto sobre uma possível filiação do Vaticano nem chegou a ser levantado. Agora vamos para a Oceania, continente com o maior número de estados soberanos não filiados à FIFA. A República de Nauru, conhecida por ser o menor país insular do mundo, é um dos poucos lugares do planeta onde o futebol não é praticado com regularidade. Existem apenas algumas atividades amadoras do esporte por lá. E por esse motivo, nem a FIFA, muito menos a Confederação de Futebol da Oceania, mostram interesse de contar com este país em seus quadros de filiados. Para você ter uma ideia, o único registro de uma partida internacional realizada por uma seleção nacional de lá aconteceu em 1994, contra um combinado das Ilhas Salomão. Outro território que vive uma situação parecida são as Ilhas Marshall. Mas lá o futebol é praticamente algo inexistente. Os mais de 60 mil habitantes da região nunca tiveram contato com este esporte. Por isso, eles são considerados a única nação soberana do mundo que não tem ideia do que é ter um time de futebol. O Comitê Olímpico local, perguntado sobre o assunto, chegou a se manifestar que nem saberia por onde começar para formar uma seleção. Por esse motivo, nem preciso explicar mais o porquê as Ilhas Marshall estão cada vez mais longe de um dia chegarem à FIFA. Independente desde 1994, a República de Palau, um pequeno país insular na região da Micronésia, é mais um lugar onde o futebol passa longe dos olhares da FIFA. E isso porque este esporte não é praticado com regularidade na região. Sem o apoio do governo, Palau até organiza ocasionalmente um campeonato amador nacional e, quando possível, até juntou algumas vezes um grupo de voluntários para formar uma seleção, mas nada além disso. O que se vê lá é apenas um cenário distante de desenvolvimento para o futebol. Vale destacar que Palau foi membro associado da Confederação da Oceania até 2002, mas devido à falta de atividades, o país acabou sendo retirado do quadro. Os Estados Federados da Micronésia, mais uma nação insular da região da Micronésia, está neste grupo de estados soberanos que não fazem parte dos filiados da FIFA. O problema deles é o mesmo dos outros personagens da Oceania já citados até aqui: a falta de uma prática regular de futebol na região. Para você ter uma ideia, em toda a sua história, a seleção principal da Micronésia só entrou em campo 7 vezes, sendo que a última vez foi no ano de 2003. Depois disso, só em 2015 o país voltou a ser representado nos gramados, mas por um time sub-23.
Na ocasião, este fraco selecionado ganhou fama mundial após tomar 114 gols em 3 partidas pelos Jogos do Pacífico. Perdeu para o Tahiti por 30-0, para a Fiji por 38-0 e por último para Vanuatu por 46-0. Apesar dos apelos para que a FIFA pelo menos ajudasse no desenvolvimento do futebol local, nada foi feito até agora. Os 2 próximos personagens deste vídeo não estão na FIFA, mas pelo menos são membros associados da Confederação da Oceania, ou seja, podem participar de algumas das principais competições do continente. O primeiro deles é o Kiribati, um país soberano composto por 33 ilhas, que, apesar da falta de investimentos do governo local, ainda sonha em um dia chegar a grandes competições da FIFA. A seleção nacional não entra em campo há quase 10 anos, isso é verdade, mas pelo menos o país não desistiu de ainda ter seu lugar no esporte. Prova disso é que eles organizam desde 2011 um pequeno torneio amador de futebol. Isso por recomendação da própria FIFA, que já chegou a fazer algumas visitas no país. Além disso, em 2016, a Associação de Futebol Nacional conseguiu que o Kiribati fosse aceito como membro da CONIFA, tornando o primeiro país da Oceania a se unir à organização. Por fim, temos Tuvalu, um pequeno grupo de ilhas localizado no meio do caminho entre o Havaí e a Austrália. De todos os citados até aqui, talvez seja o território independente que está mais perto de um dia se tornar um filiado da FIFA. Apesar de ser um território bem pequeno, com um pouco mais de 12 mil habitantes, lá em Tuvalu o futebol é encarado com mais responsabilidade, tanto que é considerado o esporte mais popular da região. Além da seleção nacional, que aliás já participou indiretamente de uma qualificação para uma Copa do Mundo da FIFA, Tuvalu também tenta organizar anualmente, através de sua associação, um modesto campeonato nacional. Hoje, além da cadeira como membro associado da Confederação da Oceania, a região também faz parte da CONIFA e vem frequentemente participando das competições da entidade, com a intenção de serem enxergados pela FIFA. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Lembrando que se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir do meio-dia. Até mais!